isso, meus amiguinhos, vou ser bem honesto com vocês. Eu tô com medo que o final de Três Coringas seja uma porcaria, um lixo. Eu vou dizer pra vocês o porquê eu acho disso depois dos créditos e da vinheta. Sejam bem-vindos a Caverna Morcego, meu nome é Fábio, meus amigos. Essa semana, na terça-feira, dia 29 de setembro, saiu a segunda parte de Três Coringas. Inclusive tem review no canal, vou deixar aparecendo no card aqui em cima. Hoje nós tivemos uma edição que, na minha opinião, ela foi um pouco abaixo da primeira edição, que começou a construir umas coisas novas em relação a esse negócio de Três Coringas e que tá começando a me dar um medinho que possa vir besteira por aí da parte de Geoff Johns. A edição número 3 está programada para ser dia 27 de outubro, no final do mês agora que já começou. E a gente vai poder então descobrir realmente o que se trata os Três Coringas, o que tem a ver tudo essa questão criada aí pelo Geoff Johns, dessas três versões deste mesmo personagem muito significativo para o universo do morcego. E basicamente a minha visão, o Geoff Johns só tem dois caminhos aqui em relação a essa história, na minha opinião. Ele pode fazer uma coisa que seja muito genial envolvendo o Coringa, a figura do Coringa para o universo do Batman, para o universo da DC como um todo, ou ele vai fazer uma merda muito gigante em relação a esse personagem. Vai criar um conceito bizarro que não vai fazer sentido e vai ser uma porcaria. Pra mim só existe essas duas opções pra finalizar esse arco aí, né? Na verdade, essa minissérie dos Três Coringas. Mas antes de continuar, sempre lembrando pra você deixar sua curtidinha, porque isso ajuda pra caramba o vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. E você que é novo, aproveite e se inscreve, porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é um ótimo local pra você ficar muito bem informado do universo do morcego. Primeiro eu entendo que a gente tem que falar sobre a questão de essa história ser canônica ou não. Ela vai se passar no universo regular do Batman ou não? É uma das perguntas que as pessoas mais fazem aqui nos comentários, em redes sociais, até pra mim. E a gente não sabe exatamente se realmente vai fazer parte da canon ou não. Recentemente o Geoff Johns disse no DC Fandom que ele está fazendo uma história que se passa no universo regular. Então a gente entende que, pô, então quer dizer que faz parte da canon do Batman, da cronologia e etc. Só que foi levantado a questão de uma entrevista que o Jason Fabok deu em agosto, no começo de agosto, dizendo um pouquinho sobre essa questão de quando essa história se passa. Porque parece que ele e o Johns, quando elaboraram essa história, eles pegaram os elementos da canon do Batman, da cronologia do Batman, começaram a criar ela em cima de tudo que a gente já conhece da cronologia, com a Bárbara baleada, o Jason morrendo e assim por diante. Só que eles necessariamente não se importaram em encaixar cronologicamente essa história em algum momento na vida do morcego. É basicamente um quadrinho de 144 páginas que pode ser considerado um tanto quanto atemporal e que vai ter um final espetacular, segundo o que o Fabok falou, que vai, tipo, sei lá, explodir cabeças, e que se eventualmente a DC quiser usar como canônico, ela vai poder usar, mas que pode ser encarado como uma história que não se afeta por causa da cronologia. Então esse é um ponto importante de destacar. Essa história não foi criada para fazer parte da cronologia, então. É uma história que pode ser, então, interpretada individualmente, que vai depender muito do que vai acontecer no final, porque realmente pode ser que o final que vem aí possa mudar as coisas envolvendo o Coringa, como a gente conhece. Algumas pessoas estão dizendo que essa história pode se passar antes da Guerra Coringa, onde os Três Coringas, então, elegeria qual é o Coringa titular a partir de agora, e esse Coringa titular estaria na Guerra Coringa. Bom, o fato é que vai depender muito do final pra gente saber exatamente se essa história vai ser canônica, né? Isso acontece porque o Geoff Johns demorou demais para escrever essa história, deu uma enrolada, que nem, por exemplo, foi Doomsday Clock, hoje em dia é e não é canônico, sei lá qual que é a importância dessa história para o universo DC. Lembrando que a Piada Mortal, escrita pelo Alan Moore, desenhado pelo Brian Bolland, foi feita também para não fazer parte da cronologia, mas que é uma história que foi levada a um nível absurdo, é tão boa, tão significativa e assim por diante, que a DC resolveu colocar dentro da canon do morcego. Mas o fato é que Alan Moore é Alan Moore, né? Quando o cara escreve uma história, o negócio é sempre muito significativo. Então não dá para comparar as coisas, né? Não dá para comparar a Piada Mortal com Três Coringas. Inclusive no nível de história, olha, eu não consigo de jeito nenhum dizer que Três Coringas é parecido com a Piada Mortal. Não faço parte do fã-clube aí do Alan Moore, onde vira e mexe a galera critica qualquer pessoa que usa algum elemento do Alan Moore em suas histórias, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o cara é diferenciado e não dá pra comparar algumas histórias com os trabalhos que ele fez, né? Pô, o trabalho dele é um nível lá em cima. Inclusive tem dois videozinhos aqui no canal onde eu falei sobre o roteiro da Piada Mortal, falei sobre os elementos que o Alan Moore colocou no roteiro, porque foi um trabalho feito em cima do roteiro escrito mesmo do Alan Moore. Vou deixar aparecendo no card esses dois vídeos para você dar uma olhadinha caso tenha interesse. Em relação ao final dos Três Coringas, meus amigos, eu acho que tem três possibilidades que a gente pode explorar aqui, que vai determinar se essa história é uma porcaria ou se ela é muito boa. Primeiro, sempre tem aquela teoria que eu coloco, que é a questão do metaverso. Já foi dito pelo próprio Geoff Johns que não vai envolver aqui o final alguma questão de terras paralelas ou coisa do tipo. Os Coringas que estão ali são os Coringas da Terra onde eles estão, pronto. Eles não vêm de universos paralelos. Só que o metaverso não é um universo paralelo, meus amigos, conforme foi determinado no Doomsday Clock lá, né? O metaverso é uma coisa que vai
se transformando com o tempo, usando a figura do Superman ali pra ser esse fator determinante que modifica as coisas, beleza? Então o metaverso não é a realidade alternativa. Então talvez poderia usar essa questão do metaverso para explicar por que tem 3 Coringas, que com o passar do tempo os Coringas vão se modificando também, que eles vão se adaptando com a figura do Batman que está existindo no momento. Pode ser algo desse tipo. Seria uma explicação que eu acho razoável, bem interessante, só que ela seria muito repetitiva, né? Porque ela seria a mesma coisa que a gente viu no final envolvendo então Doomsday Clock. Então o risco é cair na repetição se esse final for usado. Eu acho que talvez o Jones possa não ir por esse caminho. Seria um final que eu ficaria satisfeito, sendo bem sincero, que me faz muito sentido, mas que realmente acho difícil acontecer. Outra possibilidade de final é a gente ter uma coisa um pouco mais pé no chão, porque o Jones falou também no DC Fandom que ele não está usando nenhum artifício milaborante, por assim dizer. É uma história bem pé no chão, é uma história realmente que envolve a questão das ruas de Gotham e assim por diante. Então talvez tenha a possibilidade de que a gente tenha um Coringa especificamente ali e nós temos alguns copycats, né? Alguns imitadores de Coringa se passando por Coringa, que pode ser um artifício que o Coringa usa para perpetuar os seus crimes com o passar do tempo. E eu acho que seria uma explicação cabível, ela pode ser interessante, mas eu não sei se eu gosto muito dessa explicação. Isso porque eu vou falar da próxima teoria, e nessa teoria eu explico por que eu não gosto também dessa aqui de agora. E a última teoria é aquela que está acontecendo no quadrinho já, né? Que é o Coringa criando outro Coringa, né? Nós temos o primeiro Coringa lá indo criando vários Coringas com o passar do tempo, que pra mim seria muito ruim se isso realmente se confirmasse dentro da trama. O que eu acho que não vai ser, porque assim, eles não contariam o segredo de toda a trama, o segredo em relação aos 3 Coringas já de começo. Eu acho que para uma trama que você quer criar um suspense e deixar todo mundo empolgado pro final, seria bem broxante. E esse negócio de você ter um Coringa específico sempre, seja na teoria 2 que eu falei agora e nessa teoria de agora, é muito sem noção, talvez, pro universo do morcego como um todo. Porque não é só o Coringa que vai se desenvolvendo com o passar do tempo e mudando suas personalidades. O Batman também acontece isso. E como é que você explica a figura do Batman, então? Você diz que então tem vários Batmans também existindo por aí? Isso é uma grande sacada em relação a essa rivalidade do Batman e do Coringa. Isso que faz com que o Coringa seja realmente o arqui-inimigo do Batman, porque ele também vai mudando com o passar do tempo. O Batman muda, o Coringa muda também. Sempre foi assim. Quando a gente, por exemplo, teve a reformulação do Batman nos anos 70, que o Batman ficou mais sério, o Coringa voltou como demônio também. A gente teve o final dos anos 80, onde o Batman ficou muito mais violento, o Coringa ficou muito mais violento também. Pra mim não tem por que explicar a existência de vários Coringas. O Coringa vai se adaptando com o passar do tempo, simples assim. Tal qual o Batman vai se adaptando com o passar do tempo. Você não pode simplesmente querer explicar isso, porque pra mim é uma coisa sem noção. E eu acho difícil o Jones colocar isso como uma grande explicação no quadrinho como um todo. Eu espero que ele tenha uma explicação que seja bem diferente daquilo que a gente está imaginando, que não seja qualquer coisa que a gente já pensou em relação às primeiras partes do quadrinho, porque se for alguma coisa tipo, meus amigos, que história bosta, hein? De novo, não vai fazer sentido você colocar isso, você acaba tirando um elemento que é primordial também na existência do próprio Batman. E aí que bom que essa história não vai fazer parte da cronologia, porque se for isso, meu Deus, não faz parte da cronologia, pelo amor de Deus. Eu gostava muito de uma teoria que o Grant Morrison fez durante sua fase escrevendo Batman, onde ele colocou o Coringa fazendo uma espécie de metamorfose com o passar do tempo, explicando mais ou menos porque o Coringa sempre estava mudando a sua personalidade. O que era uma teoria bacana, uma teoria interessante e que ao mesmo tempo não mudava em nada o que a gente conhecia do Coringa especificamente. O que eu posso dizer é que eu tô com muito receio do que vai acontecer. Eu gosto do Jones, eu gosto do trabalho dele, eu só acho que ele não escreve muito bem Batman de vez em quando. Ele é um cara que, na minha visão, parece odiar o Batman em alguns momentos. E esse negócio de você querer dar uma explicação pro Coringa, dar um sentido pra ele, colocar até um nome, né? Porque os Coringas querem criar um Coringa perfeito, quase fizeram isso com o Jason, como a gente viu na segunda edição. Pra mim não é legal. A grande sacada do Coringa é ser um personagem enigmático, que a gente não sabe nome e assim por diante. Ele é um Coringa tal qual o Coringa da carta de baralho, que a gente não tem nada em relação a ele. É uma questão imprevisível. E o Coringa ser algo que a gente não entende é legal. No momento que você quer editar uma regra e explicar exatamente a existência dele, da maneira como está sendo feito, talvez pode ser muito perigoso e tirar um pouquinho da essência do personagem como a gente conhece. Mas vamos ver, final de outubro tá aí, vamos ver qual vai ser a explicação e se as coisas vão se resolver ou vai dar tudo errado. Só pode ser muito bom ou muito ruim o final, simples assim na minha opinião. E eu acho que mesmo se for muito boa a explicação que vai ser dada no final, eu espero que essa história realmente fique restrita a só essa minissérie em 3 partes e nenhum elemento que foi criado aqui se espalhe pelo universo do Morcego.
comigo? Eu acho que não precisa, sabe? Vamos manter o Coringa do jeito que tá rolando, por exemplo, na Guerra Coringa, que pra mim já tá bom. Me diga aqui embaixo o que você acha, qual é a sua teoria em relação a essa questão dos 3 Coringas? Você quer ver esses elementos aí que estão sendo implementados pelo Jones na história? Você acha que está sendo uma história espetacular, melhor que a Piada Mortal, ou no mesmo nível da Piada Mortal? Traga essa teoria, seus comentários aqui embaixo, bem como curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aproveite e deixe um palhacinho aqui de emoji nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E vou ficando então por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.